Bom, pessoal, continuando com nossos vídeos, vou mostrar agora para vocês algumas dicas de como realizar a vetorização de alguns polígonos que não são esses principais que vocês vetorizaram. Os polígonos maiores que vão fazendo contato com os outros, que vocês vão utilizando a ferramenta de aderência, tá? Mas sim esses polígonos que correspondem a litologias que estão totalmente no interior de outro polígono vetorizado ou que compartilham uma borda com um outro polígono ou que ainda dissecam um ou mais polígonos, como o caso dos depósitos aluvionares. Em vídeo anterior, eu mencionei para vocês a importância de vocês inicialmente vetorizarem essas grandes unidades e depois vetorizarem as unidades que dissecam, que cortam essas unidades, como no caso dessa lente marmórea em azul, ou essa lente quartzítica aqui na porção norte da área, tá? Ou ainda os depósitos aluvionares que acompanham a planície de inundação das drenagens e vão dissecando todas essas outras unidades. O ideal nesse contexto aqui, do ponto de vista do QGIS, não é que vocês façam a vetorização individual de cada setorzinho desse, tá? Para efeito de organização, fica interessante vocês vetorizarem os polígonos grandes e depois vocês vetorizam por cima deles esses polígonos que os cortam, mas não simplesmente fazendo uma sobreposição, mas sim um corte, uma dissecação, em que esse polígono vai cortar esse polígono pré-existente e dividi-lo, não se sobrepondo visualmente, mas estabelecendo limites topológicos entre ele, tá? Então, vou mostrar aqui alguns exemplos do que vocês podem fazer. O principal recurso que vocês vão utilizar é essa barra de ferramentas que está desativada no meu QGIS, porque eu não estou em modo de edição da minha litologia. Então, eu vou ativar minha camada de litologia para edição. Vejam que esta barra de ferramentas foi ativada. Ela é a barra de ferramentas avançadas de vetorização. Vocês ativam ela clicando com o botão direito e vocês ativam aqui a opção barra de ferramentas de vetorização avançada. Uma vez ativada esta barra, ela possibilita a vocês a criação de algumas feições através dessas funções aqui que eu vou mostrar. Duas delas principais. Eu tenho aqui a opção de quebrar feições. Como é que funciona quebrar feições? Quebrar feições funciona da seguinte maneira. Tá? Eu vou fazer um polígono qualquer dentro de outro polígono pré-existente. Por exemplo, vou fazer aqui aleatório para vocês verem como minha tolerância está baixa e minha ferramenta de aderência está ligada. Eu vou dar um zoom para poder fechar o meu polígono. Tá? Encontrei meu vértice, clico com o botão direito e pronto. Ele fez um polígono dentro do outro. Mas vejam como que funcionou esse quebra-feições. Vou utilizar a ferramenta de seleção ao clique. O polígono pré-existente agora possui no seu interior um outro polígono, perfeitamente de acordo com as regras topológicas. Ele não está com sobreposição entre esse polígono e nem com vazios ao longo do seu contato. Tá? Eu fiz aqui um polígono aleatório só para exemplificar. Vou dar um Ctrl Z para desfazer, né? Ou venho aqui em editar, desfazer. Só que o quebrar feições, ele não funciona só para o interior dos polígonos. Ele também funciona para eu fazer cortes ao longo de vários polígonos ou, se for o caso, de eu pegar pelo menos uma borda, né, de contato com um polígono. Novamente, um exemplo aqui bem grosseiro. Tá? Estou utilizando quebrar feições. Fiz aqui como se fosse um polígono entre dois. Dou o zoom para fechar meu contato. Agora eu tenho esta região entre dois polígonos que virou dois polígonos distintos. Tá?
Como no caso de um depósito aluvionar que corta esses dois polígonos, eu não posso ficar com essa divisão, com esse corte aqui entre eles. O que é que eu faço? Uso a ferramenta de seleção ao clique, clico em um polígono, seguro o Shift do teclado, seleciono a outra região que eu quero juntar, né? E venho aqui novamente na barra de ferramentas de vetorização avançada e clico em mesclar feições selecionadas. Ele me indica quais são as duas feições que eu estou querendo mesclar, ó. Esta com id-10, esta outra com id-11, e ele vai gerar esta nova feição. Ele vai apagar essas duas anteriores da minha tabela de atributos e vai gerar uma nova. Dou um OK. Agora eu tenho meus polígonos mesclados, tá? Que foi o que eu fiz aqui em uma exemplificação anterior na aula para vocês, tá? Eu vou desfazer essa ação, tá? Mas antes só reforçando que tanto o quebrar feições como mesclar respeita aquelas regras topológicas que eu falei para vocês. Não existem sobreposições entre esses polígonos, tá? Nem vazios entre eles. Vou desfazer. E alguns problemas que vocês têm enfrentado é o que? É justamente na hora da vetorização desses polígonos maiores e vocês vão tentar utilizar o quebrar feições, vocês recebem alguns erros como esta geometria não é válida, não é um polígono válido, algo nesse sentido, porque existe algum problema topológico. Seja sobreposição entre polígonos, vazios entre polígonos, vocês de repente fizeram ali contatos automáticos que não se comportaram de uma maneira adequada, clicaram dois vértices um em cima do outro, e aí na hora de fazer esses cortes, gera esses problemas. Se está com esses problemas, volta naquela aula que eu mostrei antes, de como consultar, fazer uma consulta aqui no vetor, né? Fazer um verificador de onde tem erro topológico visualmente. Tenta deletar o polígono e refazer, tá? Como é que eu vou deletar o polígono, se fosse o caso? Digamos que eu encontrei um erro topológico neste polígono maior. Eu simplesmente seleciono, deleto ele, refaço novamente com a minha ferramenta traçar. É bem rápido, tá? É mais rápido do que às vezes ficar tentando consertar ele, tá? Então, vou exemplificar aqui novamente para vocês, agora na situação desta lente, bem aqui, tá? Vou usar, mesclar não, perdão, vou quebrar feições, vou começar aqui agora do meu segmento, minha aderência não estava habilitada para segmento, habilitei, agora pegou a aderência, vou fazer minha vetorização. Vou fazer aqui de uma maneira mais grosseira, bem rápido, tá? Não está totalmente concordante, mas é só para exemplificar para vocês. Na hora da vetorização, deem uma caprichada nessa delimitação, tá? Dei um zoom um pouquinho maior, aqui é só para acelerar um pouquinho. Ok, dou o zoom de novo para pegar aqui minha aresta, ó. Peguei e volto aqui para pegar meu vértice inicial, desabilito o segmento para eu ter certeza que vou pegar o vértice, ó. Peguei ele, inclusive eu acho que eu colei aqui, ó. Acho que eu colei em um outro polígono que eu vetorizei por aqui, que eu não tinha colado direito, mas tranquilo. Pronto. Cliquei com o botão direito, ele fez o recorte, ó. Agora, este polígono está separado desse. Então, veja que é bem prático. Vocês podem fazer primeiro os polígonos maiores e depois os polígonos que cortam eles. Não façam a sequência ao contrário. Na verdade, vocês até podem fazer, mas a minha sugestão é que dessa maneira é mais prático, tá? E vocês conseguem ter uma segurança, um controle maior da questão topológica. Lentes que estão também
totalmente no interior de outro polígono, como é o caso dessa daqui, além de usar o quebrar feições, vocês podem utilizar também esse recurso que tem aqui na barra de ferramentas de vetorização avançada, que é o preencher anel. Como é que funciona preencher anel? Ele vai criar um polígono aqui dentro. Na verdade, ele vai meio que fazer um buraco nesse polígono e ele já vai preencher automaticamente com outro. Como? Digamos que eu vetorizo esta lente, novamente, bem grosseiramente, tá? Não façam essa delimitação mais acurada. Botão direito, só que agora, ao invés de simplesmente cortar aquele outro polígono pré-existente, ele está criando um novo polígono e ele vem com as informações da tabela de atributos que eu tenho criados para eu preencher se eu assim desejar, tá? Vou dar um OK para não preencher, mas ele cumpre a mesma função. Recortou e criou um novo polígono. Nesse caso aqui, ele não mostrou a tabela de atributos para mim. Por quê? Porque ele fez a quebra direta deste polígono que existia antes. Então, se vocês têm a tabela de atributos desse polígono aqui preenchido, como é que a tabela de atributos desse corte vai ficar? Ele vai herdar as informações desse aqui, tá? Então, uma das diferenças é essa. Ele vai herdar e se você tiver que alterar alguma coisa, eu seleciono, vou lá na minha tabela de atributos, tenho aqui minha linha, que corresponde àquela seleção, né? E altero diretamente aqui nas opções. Se vocês tiverem muitas linhas na tabela de atributos, clica aqui em trocar para mostrar todas as feições para somente as selecionadas. Facilita quando a gente tem ali dezenas, centenas de feições vetoriais, tá? Não utilizem a opção de preencher anel se o contato de vocês está ocorrendo dessa maneira, se ele está adjacente a outro polígono ou se ele corta outro polígono, como nesse caso, porque senão acontece essa situação aqui, ó. Vou colar meu segmento, colei, né? Vou fazer para cá, só para dar um exemplo. Vou colar aqui, vou habilitar o traçar, né, para eu poder retornar direitinho aqui ao meu ponto inicial. Ok. Botão direito. Vejam, dá esse erro, ó. Não foi possível adicionar, né? O anel inserido não está contido na feição. Significa que essa função é para ser utilizada somente se forem polígonos totalmente no interior de outro. Não pode nem compartilhar contato dessa maneira, nem atravessar como nessa situação. Para essas situações, utilizem a opção que eu apresentei para vocês de quebrar feições. Utilizei o quebrar feições e apareceu algum erro, dizendo que não é uma geometria válida ou algo do tipo. Retorna aquele vídeo onde eu mostrei como utilizar as ferramentas para verificação de erros topológicos ou ainda de como utilizar essa função de corrigir geometrias para tentar reparar um pouco a estrutura desses polígonos, tá? Mas, no geral, tentem saber onde tem erro topológico no mapa de vocês, façam essa correção ou tentem excluir manualmente polígonos e refazê-los.